bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Técnicas de Biologia Molecular. Nessa aula nós vamos falar sobre o sequenciamento de nova geração. Em relação ao sequenciamento de Sanger que nós vimos na aula passada, o sequenciamento de nova geração, ou então NGS, como também é chamado, permite que a gente faça várias reações de sequenciamento ao mesmo tempo, em paralelo. Isso torna o método mais rápido e permite que a gente possa sequenciar genomas maiores e mais complexos, sendo também uma técnica mais econômica em relação ao sequenciamento de Sanger. Existem diversos métodos dentro do sequenciamento de nova geração e nós vamos ver alguns dos mais comuns. Um deles é o pirossequenciamento, como por exemplo o 454 da Roche. Ele foi o primeiro a ser sequenciado em 2005 e se baseia na síntese, no sequenciamento por síntese, em que a identificação da sequência se dá pela incorporação dos nucleotídeos, pela ação da DNA polimerase, que ocorre à medida que a cadeia de DNA é estendida. Quando um nucleotídeo novo é adicionado na cadeia em formação, libera pirofosfato, o qual a enzima ATP sulfurilase converte em ATP, e o ATP, por sua vez, é usado como substrato da luciferase, que leva à produção de luz. O método se inicia com uma amostra de DNA molde que é fragmentada usando enzimas de restrição. E aí, adaptadores, que são sequências curtas de DNA, são ligados a esses fragmentos. E aí, esferas de resina são incorporadas ao mix. Elas contêm sequências de DNA que são complementares ao DNA do adaptador, permitindo que o DNA se ligue a elas. Os fragmentos de DNA eles vão ser copiados várias vezes em cada uma dessas esferas por PCR. As esferas elas são então filtradas para remover todo o DNA que não foi ligado, e aquelas que sobraram elas são colocadas em poços em uma placa de sequenciamento, juntamente com enzima DNA polimerase. Também são adicionados os primers, que se ligam aos fragmentos nas esferas. Adicionamos as bases nucleotídeas aos poços, uma por vez, A, T, C e G, uma de cada vez. Quando cada base é incorporada no DNA, aplica-se uma luz que é gravada por uma câmera. A intensidade de luz corresponde ao número de nucleotídeos do mesmo tipo que foi incorporado. Então, por exemplo, se naquele fragmento de DNA que nós estamos sequenciando contém 3 As, a quantidade de luz que vai ser gerada, ela vai ser 3 vezes ao do sinal desse nucleotídeo. Ao plotar o padrão de intensidade da luz em um gráfico, a gente consegue então definir qual era a sequência original daquele fragmento de DNA que nós estamos sequenciando. Resumindo, temos o preparo da biblioteca, ligamento dos fragmentos de DNA que foram gerados aos adaptadores, fazemos uma PCR por emulsão, o DNA é amplificado e sequenciado em uma reação de sequenciamento por síntese, que envolve a geração de luz, e essa geração de luz é proporcional à quantidade de nucleotídeos que são incorporados na fita. Outro sistema para sequenciamento de nova geração é o Illumina. O Illumina consiste em 4 passos, o Solexa consiste em 4 passos, que são a preparação da biblioteca pela fragmentação da amostra de DNA e ligação aos adaptadores. Esses fragmentos eles são transformados em fitas simples. Depois fazemos a geração de clusters. Para isso,
a biblioteca é colocada em uma lâmina que contém oligos na superfície. E esses oligos eles vão ser complementares aos adaptadores contidos na biblioteca. Cada fragmento é amplificado em clusters, ou seja, um ao lado do outro, formando agrupamentos. E isso é feito para aumentar a intensidade do sinal, para que seja suficiente para ter uma detecção. Adiciona-se as bases nucleotídicas e a DNA polimerase para estender e se unir às fitas de DNA ligadas à lâmina. Isso leva à criação de pontes de DNA dupla fita, então acontece a amplificação em ponte. O DNA dupla fita é quebrado em fita simples, deixando milhares de clusters de sequências de DNA idênticas. Adiciona-se os primers e os terminadores que são ligados a corantes fluorescentes. E o que são esses terminadores? São versões das bases nucleotídicas que, quando são adicionados, eles levam ao término da síntese de DNA. A DNA polimerase reconhece o primer, adiciona a primeira base terminadora à nova fita de DNA e, a partir daí, nenhuma base nova pode ser adicionada. Um laser passa pela lâmina e ativa a base marcada com fluoróforo, cada base é marcada com fluoróforo, e essa fluorescência ela é detectada pela câmera e gravada em um computador. O terminador fluorescente é removido da primeira base, o segundo terminador é adicionado e esse processo continua até que bilhares de clusters já tenham sido sequenciados. Então, os passos, resumindo: preparação da biblioteca, ligação dos fragmentos aos adaptadores, ligação desses fragmentos a uma lâmina e geração dos clusters, amplificação em ponte. A sequência ela é analisada base a base, uma base de cada vez, tornando esse método bastante acurado. A sequência que é gerada nesse sequenciamento, ela vai ser alinhada a uma sequência de referência que vai buscar por correspondências ou alterações na sequência de DNA. Então, dessa forma, a gente consegue fazer as determinações da sequência de bases nucleotídicas naquele determinado fragmento de DNA. Existe também o sistema Ion Torrent. Ele é diferente dos que a gente viu até agora, porque ele não utiliza sinais ópticos. Ele se baseia no fato de que a adição de um DNTP a um polímero de DNA leva à liberação de íons H+. Então, usa-se DNA também, DNA fragmentado, ligado a adaptadores que são colocados em esferas e amplificados em uma PCR por emulsão. Cada uma dessas esferas é colocada em um pocinho de uma placa. Durante o sequenciamento, as bases elas vão sendo introduzidas uma por vez. A, T, C e G, uma de cada vez. E elas são complementares, às bases no DNA molde. Vão sendo incorporados à fita em crescimento pela enzima DNA polimerase. Essa incorporação das bases, ela é medida por sensores no fundo dos poços que são capazes de captar as alterações de pH que são causadas pela liberação desse íon H+. Então, por meio da interpretação do sinal que é gerado, a gente pode identificar em quais poços e quantas vezes cada nucleotídeo foi adicionado. E agora vamos falar sobre o sequenciamento SOLID. Ele é um tipo de sequenciamento que é chamado de sequenciamento por ligação e ele usa como base a enzima DNA ligase. Ela detecta, usa esse DNA ligase para detectar as bases presentes em cada fragmento de DNA que a gente vai sequenciar. Então, nós fazemos o preparo da biblioteca com fragmentação do DNA, ligação aos adaptadores, os fragmentos são ligados a esferas e é realizada uma PCR.
No sequenciamento ocorre a hibridização das sondas, contendo 2 bases conhecidas e 6 degeneradas. Onde tem a hibridização das primeiras bases, uma enzima ligase incorpora as 5 primeiras bases da sonda ao fragmento que está sendo estendido e remove as restantes. Essa clivagem resulta na liberação de um fluoróforo que é detectado por um laser, e esse processo ele vai sendo repetido até o final, até que todo o fragmento de DNA tenha sido sequenciado. Então, essa foi a nossa aula sobre o sequenciamento de nova geração. Muito obrigada e até a próxima!